Glória a Deus, amém. Bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor com júbilo. Aleluias. Hoje, nossa revista tem a lição de número 9, caráter, a marca do cristão. Nós vamos pedir a Deus graça, que Ele possa iluminar nosso entendimento da palavra dEle, e que Ele fale ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração, que a gente possa ser edificado nessa manhã como igreja, possa ser evangelizado, né? E que o nome do Senhor possa ser glorificado no nossa meio. Toda honra e toda glória ao Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Lição de número 9, caráter, a marca do cristão. O texto inicial já foi lido, Provérbios capítulo 14, 12 a 27, e o nosso texto base é Provérbios capítulo 26. Você que tem a sua Bíblia, Provérbios capítulo 26, do verso 1 ao verso 17. Provérbios capítulo 26, do verso 1 ao verso 17. Você que nos acompanha de casa, é um prazer poder ter a sua companhia, que você também possa receber da graça, da iluminação que vem da palavra de Deus, e que nós possamos, como igreja, ser fortalecidos nessa manhã. Provérbios capítulo 26, a partir do verso 1. Como a neve no verão, e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. O açoite é para o cavalo, o freio para o jumento e a vara para as costas dos tolos. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Como cortar os pés e sofrer dano? Assim é mandar mensagens por meio de um tolo. As pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio na boca dos tolos. Como amarrar a pedra na funda, assim é da honra a um tolo. Como espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua, a porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama, o preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Quem se mete na discussão dos outros é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Essa é a palavra de hoje. Talvez, de acordo com a primeira leitura, um texto difícil, um texto que traz várias ponderações, várias reflexões, e assim é Provérbios, né? Como foi dito pela irmã Aélia, é um texto que traz sabedoria, conhecimento, temor do Senhor. O autor da revista, da lição de hoje, ele coloca aqui na orientação didática que os provérbios que nós lemos são muito ricos, de conteúdo denso e extenso, mas totalmente necessários e práticos para a nossa vida cristã. Então, assim nós vamos iniciar a nossa escola de hoje. Pai,
eu peço que o Senhor nos ilumine através do Teu Espírito para conhecimento da Tua Palavra. E esse conhecimento da Tua Palavra nos traga sabedoria, nos traga temor do Senhor. E que a glória, que a graça do Senhor possa ser manifesta nas nossas vidas. Nós que relacionamos com pessoas, com familiares, com aqueles locais específicos aonde o Senhor tem nos plantado. Abençoa a tua igreja, abençoa a mim nessa hora, e que o Senhor fale aos corações dos meus irmãos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Caráter. Qual que é a definição de caráter? Definição de caráter diz que é a personalidade e a índole de uma pessoa. É aquele conjunto de ações, de comportamentos que faz uma pessoa ter um caráter bom ou um caráter reprovado. São essas qualidades e defeitos que a gente carrega que vai determinar qual é o meu grau de moralidade. Porque nós pensamos, Deus se preocupa com isso? Preocupa. O Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus organizado, é um Deus zeloso. Ele cuida de nós como CPF, Ele cuida de nós como igreja, instituição formada por Ele, idealizada por Ele. Ele cuida de nós como família, como descendência, como herdeiros dEle, porque Ele tem propósito na família. Nós sabemos que famílias fortes, igreja forte, sociedade forte, famílias fragmentadas, sem princípios, é corrupção, corrupção para a igreja, corrupção para a sociedade. Então, nessa manhã, nós vamos andar um pouco por esse capítulo 26 de Provérbios. Antigamente, o negócio era selado por uma palavra empenhada, por um aperto de mãos. Antigamente era assim, o fio do bigode do familiar da Eusa e do nosso conhecimento. A gente conheceu homens honrados que sofriam dano, pagavam o preço da escolha errada. Não, eu tenho caráter, eu não volto atrás. Mas hoje a gente vive uma sociedade que relativiza tudo. Hoje, contrato assinado, reconhecido, com firma em cartório, não vale nada. A palavra das pessoas são muito vazias. Eu trabalho no comércio e as pessoas te compram, planejam o pagamento, pedem prazo, faz um boleto bancário para mim, não tem valor algum. Relativizado. Cheque, não recebo cheque mais. Tanto prejuízo, 20 anos de comércio, 20 anos de prejuízo. A cada ano tem uma crise. A cada ano tem alguém transferindo problema para o outro. A cada tempo tem pessoas sem comprometimento. Mas e o crente? Como que é o crente? Como que é a vida comportamental do crente? Antes de eu ser crente, eu não queria vender para crente. Pastores, misericórdia. Pastores para mim, como pecador que eu sou até hoje, mas já fui mais, tive menos discernimento. Para mim, o título de pastor era uma muleta para dar prejuízo para os outros. Convivi com isso. Meu primeiro emprego, anos 90, passei por isso. O que é isso? Falta de caráter. Hoje eu estou do outro lado do balcão. Hoje eu sou administrador de um pequeno negócio. Tem hora que eu preciso aconselhar meus funcionários como cristão. E eu falo, olha, isso aí é desvio de caráter.
Essa picuinha que você está alimentando é desvio de caráter. Essa fofoca, essa preguiça, querer que o outro carrega 1000 quilos e você ficar na sombra dele, isso é desvio de caráter. Muda essa história. E muitas vezes a gente frustra, decepciona. Por quê? Porque o caráter está banalizado. E assim em cada segmento. Eu citei o comércio, pode ser em todas as áreas da sociedade, tem essa banalização do caráter. Mas o livro de Provérbios, ele revela o caminho dos insensatos ou tolos e o caminho dos sábios ou prudentes. E nós vamos conhecer hoje o caráter de cada um deles, tirando lições práticas para a nossa vida. Eu quero voltar em 3 versículos daqueles devocionais que foi lido no início da escola. Provérbios capítulo 14. Eu vou ler o 12, o 13 e o 14. E depois nós voltamos para Provérbios 26. Amém? Provérbios 14, verso 12. Há caminho que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. O escritor aqui está dizendo, olha, cuidado com os caminhos de morte. Ele olha para esse versículo e fala para vocês, olha, as aparências enganam. As coisas nem sempre são o que aparentam ser. Há caminhos que parecem nos levar à felicidade, mas nos levam para o caminho da frustração, da decepção e da tristeza. Assim são os prazeres da vida. Quantos já foram iludidos com essas aventuras? Paixões, por um sentimento de afeto, de sentimento lícito, que é o sentimento afetivo, eu fiz loucuras. Eu me apaixonei, eu saí do trilho. Olha, por desejos, por bebida alcoólica, eu perdi a alegria. Olha, eu fui usuário de drogas. Eu consumi drogas de diversas... Isso é fictício, viu, irmãos? Esse pecado eu não tive, graças a Deus. Desde o cigarro a drogas mais pesadas. Muitos têm esse testemunho de vida. E muitos pecados de forma gerais, que aparentemente trariam dias felizes. Mas uma coisa que eu aprendi quando a gente converte é que o salário do pecado é a morte. Todo pecado tem consequência, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o autor desse versículo está dizendo, olha, o sexo ilícito traz culpa, as bebidas alcoólicas trazem escravidão, as drogas trazem a morte, o amor ao dinheiro traz a inquietação. E eu quero pegar só o exemplo aqui das bebidas alcoólicas. Essa semana eu li um pequeno trecho falando o seguinte, eu nunca vi pegarem um bêbado para fazer uma propaganda de uma bebida alcoólica. Pegar ali o consumidor final da bebida alcoólica, em estado de embriaguez total. Eu nunca vi uma propaganda com esse teor de informação. Normalmente são homens, mulheres, corpos bem esculpidos, geralmente demonstrando muita alegria. Mas o final, se não houver uma libertação, é o alcoolismo, é a dependência química, é a fragilidade do ser humano. Quando a gente fala do consumo de drogas, a gente lembra da Cracolândia, lá em São Paulo. Que se eu não quiser ir muito longe, eu posso ir nos bairros centrais de Goiânia como o nosso. Campinas, centro, setores nobres, pessoas se drogando, pessoas se submetendo a uma ruína que pode levar à morte. Então,
o autor ele diz: cuidados com os caminhos de morte. O verso 13 diz assim: até no riso o coração pode ter dor, e o fim da alegria pode ser tristeza. Ele está fazendo um alerta que muitas vezes o nosso sorriso ele é temperado com a dor. Os lábios sorriem, mas a alma está dolorida, sofrendo, está sendo oprimida. O que quer dizer isso para mim e para nós como igreja? A dor é uma companheira que mexe na nossa estrutura, na nossa alma. E ela pulsa em nosso coração até quando abrimos um sorriso em nosso rosto. A nossa jornada, ela é marcada por dor e sofrimento. Aqui choramos, aqui sangramos. Muitas vezes nossa alegria é interrompida pelas perdas, doenças e luto. É real isso? Ou é uma utopia? É real. Voltando para o aconselhamento, muitas vezes a gente conversa com alguém, a pessoa abre o coração e ela diz: eu não entendo por que eu passo por tanta dificuldade, por tanto sofrimento. É uma atrás da outra. Às vezes nem termina uma crise e já entra em outra. E ela não é o agente causador da crise. E qual o conselho que a gente dá? Oremos. Pedimos que Deus aquiete, acalme o nosso coração, até que a tempestade passe. Foi a oração de Davi. Dos momentos mais críticos da sua vida, ele falou: Senhor, apesar de eu não perceber, mas eu sei que o Senhor age a meu favor. Me dá força até que a tempestade passe. Está lá no Salmo, se eu não estou errado, 57, verso 6. A calamidade vai passar, a crise vai passar. E você ora com o irmão, e muitas vezes você mesmo orando, você está fragilizado na sua crise. Então esse versículo ele diz: muitas vezes o riso é temperado com dor. Só você sabe a dor que você passa. Mas eu quero trazer um consolo da palavra de Deus. Haverá um dia que Deus enxugará de nossos olhos toda lágrima. Então não haverá mais pranto, dor e luto. O pecado vai ficar para trás. Os sofrimentos vão ser vencidos. E reinaremos com nosso Senhor e Salvador. Eu já passo o verso 14. O infiel de coração sofre as consequências dos seus próprios caminhos, mas quem é de bem é recompensado pelo seu próprio proceder. Aqui fala da lei da semeadura e da colheita. Essa lei é bíblica. A lei da semeadura e da colheita, ela é universal. Ela atinge todos nós. Cada pessoa colhe o que ela semeou. Os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, porque hoje nós estamos falando de conduta, de caráter. Mas a pessoa boa receberá galardão. A Bíblia diz que até por um copo de água fria que você der para um semelhante seu, em nome de Jesus, não passará despercebido aos olhos de Deus. A Bíblia diz que quem dá ao pobre, empresta a Deus. E Deus não é devedor de nenhum de nós. A Bíblia diz que Deus cuida do órfão, do necessitado, da viúva. Deus é o justo juiz. Então o autor de Provérbios diz: olha, aquilo que o homem semear, isso ele ceifará, colherá. Quem espalha sementes de bondade, colhe bondade. Quem semeia maldade, colhe maldade. E o mal que ele intentou trava sua vida por todos os lados. A pessoa de bem tem generosidade. Suas mãos são prestativas. A sua vida inspira outras vidas. E nós relacionamos com pessoas de bem, principalmente dentro da igreja,
principalmente dentro do corpo de Cristo. São pessoas que têm entendimento do servir a Deus. Tudo quanto forem fazer, quer bebais, quer comais, ou qualquer outra coisa que façam, façam para a glória de Deus. Sirvam uns aos outros, como se estivesse servindo o vosso Pai Celestial, que vê e galardoa aqueles que o buscam. A pessoa de bem, mesmo que sofra injustiça, ela perdoa, ela é abençoadora. E a recompensa dela não vem da terra, vem do céu. Não vem dos outros, vem de Deus. Agora eu quero voltar lá para Provérbios capítulo 26. A partir do verso de número 1. Como a neve no verão e como a chuva no tempo da colheita, assim a honra não fica bem a um tolo. A honra não convém a um insensato. A neve no verão é comum? Não. Neve é sinônimo de temperaturas frias, inverno. Verão é sinônimo de calor. Então elas não se agregam. Não tem neve no verão. É tempo de intenso calor no verão. A neve não aparece. A chuva na colheita é comum? Também não é. E quando acontece é desastroso. Está na época de colher o arroz, a soja, o milho. Está chovendo. O que acontece? Perde-se a lavoura, perde-se o trabalho, perde-se a semente, perde-se o investimento. Salomão usa esses dois exemplos para ilustrar a inconveniência de exaltar o insensato. Por quê? Porque o insensato, ele não tem humildade. Esse elogio que o insensato recebe, ele vai se ensoberbecer, ele vai se engrandecer. E quando ele se engrandece, ele não exalta a Deus. Então Salomão está dizendo, olha, não elogie o insensato, viu, professor, doutor, mestre Arivaldo. Guarde para um sábio, para uma pessoa prudente. O insensato usará esse elogio para ser servido pelo próximo, e não para servir o próximo. Voltando para a liderança cristã, uma das anomalias que a gente vê no nosso meio é o líder que gosta de manipular as ovelhas. O líder que quer ser a estrela. O líder que não põe a mão no arado. O líder que não sacrifica. Ele gosta de sacrificar a vida das ovelhas. O Flávio, não estou vendo ele aqui, ele fala que o pastor precisa entender onde a ovelha armazena a sua lã. E tem líder que quer tosquiar a ovelha. Então o autor da lição está dizendo, a honra não convém ao insensato. 26:2. Como o pássaro que foge e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem motivo não se cumpre. A maldição sem causa não se cumpre. Normalmente, maldição é consequência da desobediência, de quem fala ofensas contra Deus, de quem amaldiçoa o seu próximo. Ele será vítima das suas próprias palavras. A maldição sem causa não se cumpre. A maldição é hereditária. Ela está sobre o pai, o filho, o neto, o bisneto. É assim, irmãos. A palavra de Deus diz que os filhos não levarão os pecados dos pais. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos novas criaturas.
temos uma nova mente, um novo coração, uma nova vida. Em Cristo Jesus nós somos benditos de Deus pelo sacrifício da cruz do Calvário a nosso favor. Guardados por Deus. Verso 3: o castigo do insensato, o açoite é para o cavalo, e o freio para o jumento, e a vara para as costas dos tolos. O castigo do insensato. O insensato se recusa a aprender. Ele tem dura cerviz, ele tem dificuldade de flexionar, ele tem dificuldade de se dobrar. Por isso ele apanha da vida. Ele pensa errado, faz escolhas erradas, as intenções deles, na maioria das vezes, são impuras, as palavras não edificam, provocam tempestades. A palavra de Deus diz que bem-aventurados são os pacificadores, mas o tolo é um agente de tempestade, de divisão. O tolo geme, chora, mas ele se recusa a mudar de caminho. A sabedoria me diz que eu preciso converter dos meus maus caminhos. Mas o tolo não, ele diz, eu tenho um ritmo, eu vou seguir o meu instinto. E o resultado é ruim. Evite discutir com o insensato. Verso 4. Não responda ao insensato segundo a sua tolice, para que você não se torne semelhante a ele. Discutir com o insensato é fazer semelhante a ele, é perder tempo, a paz e o testemunho. É correr o risco de perder o equilíbrio e a própria razão. Você quer viver em paz? Eu quero. O autor diz que afaste-se do caminho do insensato. Não adianta debate, não adianta discussão. Perca de tempo, é perca de equilíbrio e de paz. O verso 5 diz: como responder ao insensato? Responda ao insensato segundo a sua tolice, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Não responda ao insensato conforme a sua tolice. Não o imite. Com o insensato não se argumenta, pois ele gosta de discutir ideias, mas não de aprender. Ele gosta de discussão, mas ele não gosta da ação. Ele não vê seus próprios defeitos, ele vê somente as suas próprias virtudes. É assim, na prática é assim. Em todo ambiente social, coletivo, é assim. O insensato não é um bom mensageiro, verso 6. Como cortar os pés e sofrer dano, assim é mandar mensagens por meio de um tolo. O papel do mensageiro é transmitir com fidelidade a mensagem que recebeu. É um interlocutor, um transmissor de uma mensagem. Mas o tolo, ele negligencia o tempo certo, as pessoas certas, o lugar certo. Ele diminui ou aumenta a mensagem que ele recebeu. Ele não tem coerência na transmissão da mensagem. Trazendo isso para a igreja, ele se compara a um falso profeta. Aquele que lê um texto e tira do contexto e faz um pretexto e desvia uma multidão da verdade. Então o autor está dizendo, olha, o insensato não é um bom mensageiro. Pregar outra mensagem é se tornar falso. Mudar a mensagem é ser reprovado. Como cristão, eu e você, nós somos portadores da mensagem do Evangelho. A mais importante mensagem que o mundo pode ouvir. Mudar a mensagem é agir com insensatez. O verso 7 diz que as pernas do coxo pendem bambas. Assim é o provérbio
na boca dos tolos. O insensato, ele é metido a sábio. Ele se acha mais bonito, mais forte, mais esperto que os outros. Ele conta histórias, ele se vangloria nas suas histórias. Mas o autor de Provérbios está dizendo, olha, as histórias do insensato estão cheias de mentiras e ficções. A história dele é vazia. A boca dele não é confiável. A boca dele não tem sustentação. Carecem de verdade. Você conhece alguém assim? Que você ouve uma história, ouve um projeto, ouve uma informação e no final você avalia consigo mesmo, poderia ser verdade, né? Poderia ser útil, poderia edificar, poderia ser real. Eu conheço pessoas assim, eu acredito que você também conhece. A boca do insensato não é confiável. A boca do insensato e as pernas do coxo não se sustentam. A mentira, ela, em determinado momento, ela cai por terra. Ela se aflora, se apresenta. E isso não tem sustentação. Verso 8. Como amarrar a pedra na funda, assim é dar honra a um tolo. Outra versão, diferente da nova atualizada, Almeida atualizada, diz que é como você pegar uma pedra preciosa e jogar no lixo. E o escritor, ele faz essa menção. Não dê honra ao insensato. Por quê? Porque pedra preciosa é rara e custa caro. Aquilo que você tem de valor, provavelmente você adquiriu em algum lugar que era exposto mais sobre uma vitrine. Você tem um celular de última geração. O dia que você o adquiriu, ele estava em uma vitrine. Você tem um óculos, você tem um relógio, você tem um bem qualquer. Ele estava protegido, resguardado. Você não o adquiriu na lata do lixo. Não era excludente, era uma coisa nobre que você adquiriu. Então o autor de Provérbios está dizendo, as coisas boas são procuradas, são símbolos de bom gosto. Pedra preciosa se compra, se usa, se guarda. Só o louco jogaria uma pedra preciosa no lixo. Assim é a atitude do insensato. Dar honra ao insensato é jogar pedra preciosa ao lixo. É fazer um péssimo investimento. O insensato, ele gosta de usar essa honra para explorar o seu próximo. Honra e insensatez não moram juntos. O verso de número 9, como o espinho que entra na mão de um bêbado, assim é o provérbio na boca dos tolos. As palavras do insensato machucam. A língua do insensato, segundo os comentaristas que eu pesquisei, é como se fosse um chicote na mão do carrasco. É como se fosse uma espada na mão de um louco. É um galho de espinhos na mão de um bêbado. Ele vai se machucar e vai machucar alguém. Vai fazer mal para ele. Como eu disse, o bêbado, ele está embriagado, ele não tem domínio sobre si. E ele tem um galho de espinhos na sua mão. Ele vai se ferir, ele vai ferir alguém. As palavras do insensato machucam como espinho, ferem como espada, matam como veneno, causam dor e desconforto. Essa semana nós tivemos uma reunião no prédio onde eu moro. Reunião de síndicos, lideranças e tal, de planejamento. No outro dia cedo, primeira notícia, eu não participei dessa reunião. No outro dia cedo, a primeira notícia no WhatsApp dos condôminos.
O síndico dizendo: olha, eu não entendo como que tem gente que faz esse tipo de coisa. Qual foi o tipo de coisa? Uma pessoa, 7 horas da manhã, foi atacar a atendente que serve o condomínio na portaria. Ah, você ainda está aqui. Você ainda faz parte da equipe que presta serviço para o condomínio. Eu ouvi ontem à noite que você ia ser mandado embora. Você ainda está aqui. O que é isso, irmãos? As palavras do insensato machucam. O teor do que foi tratado na reunião, a gente soube depois, não era esse o tema. Não era esse o ponto de equilíbrio da decisão que foi tomada naquela reunião. Mas o insensato, por um lapso de loucura, ele foi lá, foi afrontar a pessoa, denegrir. E mulher, qual foi a reação? Choro, dor, pranto, tristeza. O que é isso? Palavras de um insensato. Os provérbios do insensato são recheados de palavrões, blasfêmias. O ambiente se torna pesado. Pessoas são constrangidas e a sabedoria desaparece. Voltando para o meu local de trabalho, de tempo em tempo você precisa fazer uma reunião administrativa com toda a equipe e dizer: olha, a empresa não tolera picuinha, a empresa não tolera fofoca, a empresa não tolera maus tratos, palavras inadequadas, picuinhas. Eu até falo para eles que geralmente a gente trabalha com público adulto, né? Eu falo, é aquela época da 5ª série. É você ir para o corredor na hora do recreio, esticar o pé para derrubar o seu colega, um segura ele, o outro dá um soco na barriga e sai correndo. Na 5ª série era assim, na minha época, anos 80. Na 5ª série, um olhava para o outro e falava: ah, seu pai não usa bobs. Quem lembra dos bobs? É coisa bem antiga, né, irmãos? Ah, sua mãe não usa botina. E assim começava. Muita conversa fiada, quando via, tinha tirado a paz do outro. Aquilo ali já estava virando uma ameaça de morte. Então, o autor do texto, ele está dizendo: olha, cuidado com o que você fala, cuidado com a forma como você fala. Verso 10, isso aí foi só para descontrair a 5ª série, tá? Mas hoje não acontece isso mais, não. Como um flecheiro que fere a todos, assim é o que contrata os tolos e os primeiros que passam. Com dinheiro podemos fazer muitas coisas boas, prover nossas necessidades, assistir nossa família e ainda socorrer os necessitados. O salário é o pagamento a quem trabalha de forma honrada. Aqueles que especializam e têm excelência no que fazem, recebem a recompensa do seu trabalho. É a graduação, pós-graduação, especialização. Traz o quê? Excelência naquilo que a pessoa faz, automaticamente ela recebe a mais por isso. Mas o autor, ele diz o seguinte: quanto mais o trabalhador justo é honrado, melhor a sociedade se torna. Você quer viver entre os bons ou entre os maus profissionais? Eu quero ser atendido por um bom médico, por um excelente médico, por um especialista. Ou você quer ser atendido por um negligente? Ninguém quer ser atendido por um negligente. Da mesma forma, quanto mais o justo cresce com o fruto do seu trabalho, mais longe dele fica a avareza, porque ele não adquire os seus bens apenas para proveito próprio, mas ele tem o seu coração aberto, a sua casa aberta, a sua generosidade para colaborar com os necessitados à sua porta. Contratar um insensato é colocar uma flecha que mata, diz o autor do versículo. O transgressor, quanto mais tem, mais deseja ter.
Quanto mais poder reúne, mais ele oprime os fracos. É aquele líder de seção, de departamento, de instituição que ninguém quer trabalhar com ele. É uma perseguição atrás da outra. É um planejamento para desconstruir. É o gerente que quer destruir a empresa. Ele está ciente que ele tem autoridade, que ele tem poder, mas o poder dele é usado de maneira errada. Acontece isso? Acontece isso. É real. E o crente? Como é que o crente vive? O crente precisa ser honrado. A sociedade precisa melhorar onde o crente está. A instituição, que seja a escola, a faculdade, a instituição bancária, o comércio, a indústria, a prestação de serviço, os vizinhos. Como que os vizinhos veem nós como crentes? Eu tenho alegria quando eu não vejo meu irmão crente. Pode acontecer. Isso precisa ser mudado. Verso 11. O cão que volta ao vômito. Verso 11. Como o cão que volta ao seu próprio vômito, assim é o insensato que repete a sua tolice. O cão não é dirigido por discernimento e sabedoria. Por isso ele volta ao próprio vômito e alimenta daquilo que lhe fez mal. Pois isso que acontece quando o insensato reitera a sua bobagem. Quando ele replica um ato que não edifica, ele está voltando ao seu próprio vômito. É o que o autor de Provérbios está dizendo. Ao dizer palavras tolas, ele volta ao seu vômito. Ao falar blasfêmias, ao contar piadas imorais, ao ter orgulho das suas histórias feitas com maldade, quando ele conta isso repetidamente, ao rejeitar o conhecimento dos sábios, ele é comparado a um animal irracional na prática do seu instinto. Por mais que o crente precise ter bom humor, o Júlio ali é meu parceiro, de vez em quando ele é crente, eu sou crente, eu mando as piadas para ele. De cunho, a maioria político. A maioria de cunho reflexivo. Eu estou dizendo, Júlio, muda seu voto em 2026. Cuidado, Júlio, com o Alexandre. Alexandre, porque eu não posso falar as outras credenciais do Alexandre. Mas eu não posso viver só nisso. Eu não posso ser só um contador de piada. Eu tenho que mandar uns versículos para o Júlio. Falar, Júlio, manda coisa boa para mim também. Vamos trocar ideia. Porque senão a gente fica como aquele cachorro. Teve o vômito, voltou no vômito. A porca lavada que volta para o seu poço de lama. Então o autor de Provérbios está falando, olha, fica atento. Agora eu quero ir para o verso 12. Você viu alguém que é sábio aos seus próprios olhos? Há mais esperança para um tolo do que para ele. A sabedoria, ela é embelezada pela humildade. O sábio, ele precisa andar atrelado ali com a humildade. O sábio com soberba é opressor. É o ditador, é o manipulador. Mas o sábio com humildade, ele é o servo. Ele é aquele que faz o bem. O sábio não faz festa para anunciar suas qualidades. Ele não faz igual aquele fariseu. Eu sou muito bom, jejuo, entrego os dízimos. Sou muito melhor do que meu amigo publicano e pecador aqui do meu lado. Não. O sábio não destaca o seu conhecimento. Ele jamais se coloca em evidência para dizer que é melhor do que o outro. Eu sou crente há mais tempo, eu sou mais espiritual do que você. Eu falo algumas coisas que você ainda não fala. Então eu sou mais espiritual do que você. Eu sei de algumas coisas que você ainda não sabe, então eu sou mais culto do que você. O sábio não se porta assim.
O sábio se porta com humildade. Ele favorece aquele que pode edificar com o seu conhecimento, com a sua vida, com a sua sabedoria. Aquele que se julga sábio aos seus próprios olhos está sendo insensato. Normalmente essas pessoas não têm aprovação popular, nem na igreja, nem na sociedade, nem na família. Ao contrário, se torna pior do que o insensato. Salomão diz que há maior esperança para o insensato do que para esse sábio de mentira. O ignorante pode ser humilde e pode aprender e tornar-se sábio. Mas o ignorante que se julga sábio, ele perece, isolado em sua escolha. Agora eu já passo aqui para o verso 13. O preguiçoso diz: um leão está no caminho, um leão está no meio da rua. O preguiçoso, ele é especialista em arrumar desculpa. Ele inventa razões para não trabalhar. Alguém aqui já viu o leão andando aqui na cidade de Goiânia? Livremente? Diuturnamente? Não temos leões à solta aqui. Não estamos na África, na savana. Estamos numa cidade urbana. Mas tem muita gente acreditando que o leão está às soltas à rua, por isso eu não devo trabalhar. O preguiçoso inventa essa desculpa. Ele prefere descansar em sua cama de um lado para outro. Ele cansa de descansar e descansa novamente, porque ele cansou descansando. O autor de Provérbios está dizendo: olha, se você ouvir uma desculpa dessa, ou se brotar isso no seu coração, pega, lança fora e vai trabalhar. O verso 14 fala sobre a cama do preguiçoso. A porta gira nas dobradiças, o preguiçoso se vira na cama. A cama do preguiçoso é o seu quartel. Lá ele inventa estratégias para não trabalhar. Ele é como uma porta, abre e fecha, mas permanece no mesmo lugar. O trabalho para ele é um perigo, uma ameaça. O conforto do quarto, para ele, é melhor do que as conquistas do trabalho. No futuro, sua cama ficará cheia de espinhos, e o seu quarto será território de destruição. A motivação foi embora. A colheita chega. Nós falamos, o que o homem semear, ele vai colher. Aquele que semeia na preguiça vai obter a pobreza, a miséria. Verso 15. A preguiça não tem limites. O preguiçoso põe a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. O preguiçoso levanta algumas vezes da sua cama, não para trabalhar, mas para comer. Sua preguiça é tão radical que ele acha difícil levar a comida à boca. Ele não consegue terminar nada que começa. Ele não fez a comida, não trabalhou para prover, mas ele acha duro levar a comida na boca. Verso 16. O preguiçoso é mais sábio aos seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. O preguiçoso tem as mãos frouxas para o trabalho, mas ele tem a mente fértil para a soberba. Ele se julga mais inteligente, ele sempre dá um jeito, né? Ele tem uma visão distorcida de si mesmo. A preguiça tirou o bom senso. Os comentaristas dizem que esse verso aqui traz o entendimento que ele não é apenas insensato, mas ele é auto-enganado. Ele acha que ele é mais inteligente do que o outro. A ficha só cairá na vida dele no dia da calamidade. Verso 17, para finalizar. Quem se mete na discussão dos outros
é como aquele que pega pelas orelhas um cão que vai passando. Olha o cachorro de volta, é o provérbio. Envolver com brigas e contendas de outros, sem ser convidado para pacificar, é colocar os pés em um laço. É a mesma coisa que segurar as orelhas de um cachorro que está passando. No primeiro momento você pode até conseguir segurar a orelha do cachorro, mas a hora que você soltar, vai vir a consequência, o cachorro vai te morder. Eu não tenho cachorro, mas se tivesse, essa é uma atitude que precisa evitar. Ah, mas eu domino o cachorro, eu seguro as orelhas dele. O autor está dizendo, há pessoas que sentem compulsão para interferir em problemas alheios. Em vez de pacificar, ele traz problema. Cuidado com a mordida do cão que foi seguro pelas orelhas. E assim nós terminamos a nossa lição de hoje. Lição de Provérbios. Caráter cristão. A marca que não pode ser ignorada. Rafaela, você voltou, agora nós vamos terminar a lição, tá? Oremos. Senhor, nós te louvamos porque a palavra do Senhor é viva, é poderosa, é eficaz, e ela faz aquilo que está no coração do Senhor, ela nos alerta, ela nos edifica, ela nos ademoesta, ela nos exorta, ela nos educa em justiça, para o bem dos teus filhos. Que assim seja no nosso meio nessa manhã. Abençoa-nos como igreja, como teus filhos, e que possamos observar os detalhes da vida e tomar boas escolhas, com caráter cristão, que dignifique, que glorifique o nome do Senhor. Assim oramos, assim te agradecemos, meu Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada, irmão Agamenon. Não sei vocês, irmãos, mas quando eu estudo Provérbios, eu tenho uma dificuldade de assimilar as coisas para mim, porque é sempre a gente falando, né, do tolo, do insensato, do mexeriqueiro, do hipócrita, do iníquo. Eu sempre penso que é os outros. Eu não, eu estou fora dessa lista aí. É um desafio, né? A gente escutar provérbios e aplicar para a gente mesmo, né? Falar, nossa, eu estou muito maledicente, estou muito linguaruda, vou ter que melhorar aqui. É difícil aplicar pensando na gente, é um desafio. Olha só, ainda temos marmitex para serem vendidos, então quem não comprou, as meninas